O INSS, Sistema de Aposentadoria Pública, está com os dias contados. Infelizmente, não vai durar mais do que uma década do jeito que está hoje. Seja bem-vindo ao canal, aqui é o Léo Vieira, trazendo as principais informações sobre o Brasil e o mundo. Eu acho importante a gente trazer sobre essa informação porque tem muita gente que confia nessa situação e não está procurando uma renda extra, não procura se garantir, e isso é problemático, porque quem está entrando no mercado de trabalho hoje já está ciente disso, né? Ah, vou aposentar daqui a 35, 40 anos, então esse sistema aí já vai ter quebrado há muito tempo. Agora, e quem tá no meio dessa jornada, né? Muitas vezes tá com uma expectativa daqui a 20 anos, 15 anos, daqui a 10 anos, e ainda tá acreditando que vai aposentar pelo INSS. Se a gente for ver aqui, o país pode parar, alerta novo presidente do TCU sobre a Previdência. E ele fala aqui, do jeito que está, a Previdência será inviável em 5 anos. Se não mudar, talvez na próxima década não consigamos ter receita para pagar os aposentados do Brasil. A gente percebe que existe um rombo, a conta não fecha. Se a gente for aqui, tem muita gente que fala que não, esse negócio de rombo é fake news e eles estão. É que o pessoal não quer criar alarde, né? E não quer também que as pessoas entrem em descrédito, né? O pessoal não passe a ter tanto descrédito assim no Brasil, no Estado brasileiro. Porque o Estado cuida, o Estado resolve todos os problemas. E as pessoas já estão abrindo os olhos com relação a isso. Então aqui, o rombo da Previdência atingirá 25 trilhões até 2100. É claro que isso aqui é só uma estimativa. Até esse momento aqui, a Previdência já quebrou 10 vezes, né? Mas eles colocam aqui quase 4 vezes o valor das receitas, seriam as despesas aqui. Em 2080, as despesas seriam 3 vezes o valor das entradas, em 2040, quase 2 vezes, né? Seriam 2 trilhões, 2,1 trilhões, e entradas 1,4 trilhões. E em 2024, a gente retornando aqui, 918 bilhões as despesas contra 636 bilhões as receitas, sendo um valor aí equivalente a 2,5% do PIB brasileiro. Então isso aqui é só a previdência pública. A gente percebe que já existe um rombo. Hoje, o fator que precisa de mais arrecadação, o custo maior do Estado é justamente com o sistema de previdência. E é um rombo, é deficitário. Por isso que hoje precisa. Hoje, o Lula tem que aumentar tanto os impostos, justamente porque precisa cobrir esse rombo e ainda pagar todos os cupinchas, colocar toda aquela turminha dele lá nos cargos, nas estatais. Esse é um dos problemas. Por que isso está acontecendo? Se a gente for observar aqui, na década de 80, na questão de como que funciona a previdência hoje, aqui no Brasil. Basicamente, as pessoas que estão trabalhando, elas pagam para as pessoas que estão aposentadas. Em alguns anos atrás, isso era viável, porque, por exemplo, aqui na década de 80, existiam 9,2 pessoas para cada idoso. Então, 9 pessoas para conseguir sustentar, para conseguir manter, não era um fardo assim tão pesado. E isso veio decaindo conforme passou o tempo. Em 97 eram 8, em 2017 5, 2040 2,5, até 2060 a gente estima que vai ser 1,6 pessoas para cada idoso. Ou seja, vai chegar um momento em que quebrou tudo, acabou e, em resumo, se a gente fosse simplificar bastante, seus filhos é que vão te sustentar na sua aposentadoria, digamos assim. Porque não vai ter mais dinheiro vindo do Estado, porque já quebrou, não é mais viável. Então, você tem um bom relacionamento com seus filhos, você já está pensando isso no seu futuro. Isso aqui a gente está colocando para 2060. Então, hoje, você ainda pode repensar sobre as suas ações, construir patrimônio, ver de que forma que você vai pensar no seu futuro. Porque até 2060 a coisa vai estar muito feia. Se eu não tenho aqui o valor de 2024, mas a gente deve estar estimando assim, com essa queda, com esse declínio, imagina 4 pessoas para poder sustentar cada pessoa, para cada aposentado. E a gente vê aqui que vem mudando essa pirâmide etária, né? Aqui em azul claro, essa cor aqui mais claro, o alaranjado mais claro, seria em 2010, tanto homens quanto mulheres. E a cor mais escura seria em 2022. A gente percebe que essa base da pirâmide aqui era muito maior em 2010. Então tinha mais gente, mais jovens nessa base aqui e menos pessoas, principalmente nessa idade aqui de aposentadoria. E agora já está começando a acontecer a inversão. Aí a gente olha assim, mas ainda tem muitos jovens, tem poucas pessoas acima aqui de 55, 59 anos, na idade de aposentadoria. Então não é um problema assim tão grave. E agora entra o mais grave de tudo. O nível da ocupação ficou estimado em 57,6% em 2023. Esse nível de ocupação refere-se à comparação entre as pessoas
efetivamente ocupadas e o conjunto da população em idade economicamente ativa. Ou seja, um pouco mais da metade das pessoas que poderiam estar trabalhando é que realmente estão. Então, quase a metade não está trabalhando, porque poderia estar em idade de trabalhar, teria capacidade, mas não está trabalhando. Se esse pessoal não está trabalhando, por óbvio, né, são as pessoas que estão usufruindo, né? Então, o número de pessoas com carteira assinada no setor privado também registra a marca histórica. Olha que bacana, 37 milhões de pessoas, ou seja, 37,4% da população ocupada. Então, é pior do que a gente estava sondando. Por quê? Porque essa questão aqui de 57% coloca tanto a parte produtiva quanto a parte improdutiva da sociedade, ou seja, funcionários públicos. Mas, pera, Léo, funcionário público também está trabalhando, certo, mas ele não produz, ele não gera valor para a sociedade. Ele é uma pessoa que está ali, está cumprindo a função do Estado, que seja qualquer ali, mas ele está só recebendo da parte produtiva. Então, a parte produtiva da sociedade está só em 37%, pouco mais de um terço. Então, você tem um terço da população ativa, não é um terço da população total. Se a gente for comparar aqui, registrada a marca histórica, alcançando 37 milhões de pessoas, né? 37 milhões, o Brasil tá em torno de 200 milhões de pessoas. Então, se a gente for pegar aqui pela quantidade total de habitantes, vai estar em torno aí de uns 16%, 17% da população. Porque isso aqui é 37 da população ativa. 37 milhões, se você for pegar nos 200, vai estar em torno de uns 17%, 16% de pessoas que está atuando, está ativa, trabalhando para sustentar todo o restante. Esse é o principal problema que a gente tem no Brasil hoje. E aí a gente pode levantar vários pontos, vários aspectos, questão de políticas sociais muito populistas, que o político, quando entra lá, ele fala que vai aumentar o auxílio, que vai dar mais dinheiro para os pobres e tudo. E isso vai sair de onde? Da parte produtiva, né? Não estou entrando no mérito sobre funcionário público, se ele trabalha ou se não trabalha, se ele trabalha bem, se ele cumpre bem, se tem... Eu estou falando que o setor público, em resumo, ele retira, através dos impostos, da parte produtiva da sociedade, retirou os impostos. Eu não vou entrar no mérito se os impostos estão sendo bem empregados ou não. Ele retira esse valor de impostos da sociedade produtiva e vai gastar com o funcionário público, com as atuações, com os sistemas e tudo o aparato do Estado. 16% da população que banca tudo isso. Banca os auxílios, banca pessoas que aposentam em idade precoce. A gente sabe que existe muitos casos aí, fraudes no sistema de previdenciário. Acontece também. Esses sistemas populistas aí de auxílios, esses auxílios perpétuos, né, que a pessoa entra, mas não tem prazo para poder sair. Não entrando no mérito se a pessoa realmente precisa ou não. A regra é, você entra ali, fica o tempo que você precisar e tudo bem, e aí as pessoas estão simplesmente sustentando isso. Pensa, 17% da população bancando todo o restante e sem expectativa sequer de que vai poder aposentar. Esse é o drama da previdência pública hoje. Eu levanto isso por dois aspectos. Primeiro, justamente para você se precaver, já começar a observar. Se o sistema previdenciário hoje quebrasse, não existisse mais, você estaria tranquilo? Estaria bem encaminhado? Você tem os seus investimentos, você já tem algo garantido, você conseguiu construir patrimônio, orientar seus filhos, você tem um relacionamento bom com seus filhos, que muitas vezes acontece muito disso. A gente ajuda aqui na cidade numa associação que cuida de idosos, a gente vê muitos idosos que são realmente abandonados pelos seus filhos. Não estão largados na rua, maltratados, não, mas eles simplesmente não têm contato mais com os seus pais. Eles escolheram se afastar dos seus pais em um momento, numa fase da vida em que esses pais são mais dependentes, que eles precisam mais de apoio. E a gente vê, por quê? Qual a razão disso? Porque o relacionamento desses pais com seus filhos, em uma época em que eles podiam ter um relacionamento mais próximo, foi ruim. E aí, chega nessa idade, os filhos, eles não se preocupam mais com os pais, porque houve uma construção do relacionamento. Isso é triste. E você tem um relacionamento com os seus filhos? Se você precisar no futuro da ajuda dos seus filhos, você vai poder contar com ele? Eu sei que parece uma pergunta meio sem noção, sem lógica, porque é claro que o filho tem a obrigação. Agora, e na prática? Quantos pais a gente não vê por aí que não tem apoio dos seus filhos? Os filhos na fase adulta, seus 30 anos, 40 anos, com família, com condições, trabalhando, que simplesmente se afastam e se esquecem dos seus pais. A gente vê muito isso.
E sobre essa questão da previdência? Você tem um patrimônio, você pode contar com o que você construiu durante o seu período trabalhando para poder ter tranquilidade no seu descanso, na sua aposentadoria? Você tem uma aposentadoria, uma previdência privada? São questionamentos importantes que podem te levar a sanar muitos desses problemas. É um alerta que a gente faz aqui sobre esse aspecto, sobre a previdência, sobre tudo isso, não só para você começar a ver que é uma pirâmide, não tem como negar. Então, se você depende de mais gente entrando na base para poder sustentar quem tá em cima, e se acabar a quantidade de pessoas entrando na base, o sistema quebra, é uma pirâmide, né? É claro, o governo proíbe outras pirâmides, é o monopólio do Estado. Só o Estado pode construir pirâmides, mas o problema é a gente confiar e acreditar nesse tipo de lareia. E o outro aspecto é a quantidade de programas assistenciais, a parte mais inútil da sociedade, a parte que não produz, sugando da pequena parcela produtiva da sociedade. Então isso também é uma coisa que eu acho muito absurdo. É um vídeo mais para reflexão e entendimento que é importante para a gente começar a traçar alguns planejamentos. E eu gostaria de saber de você. Você já pensa na sua aposentadoria? Você já tem algum planejamento sobre previdência privada, investimentos, ações, criptomoedas, fundos imobiliários? Você tem dinheiro no exterior? Você investe em imóveis? Deixa aqui nos comentários. Eu gostaria muito de saber o que você já está fazendo hoje para poder se prevenir nesse aspecto. Bom, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. E se tiver outras notícias também para poder sugerir, pode deixar aqui no campo dos comentários também. Forte abraço e até a próxima.